Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que prazer enorme estar com você. Meu nome é Silvana e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a lição 11, que fala sobre usando a minha influência. Vamos falar sobre a Rainha Esther. Então eu tenho algumas sugestões para deixar para você. Durante a semana, eu sugiro que você incentive os seus adolescentes a estudarem o livro de Esther. Sei lá, você pode estar fazendo devocional no grupo do WhatsApp, ou se a tua reunião é antes da escola bíblica, vai cair aí num dia antes da escola bíblica, vocês podem fazer um apanhado geral do livro de Esther, ou você pedir para cada um ler em sua própria casa o livro todo. Se eles lerem aí 1 ou 2 capítulos, eles vão ler rapidinho por dia e eles leem rapidinho. É um livro que eu mesmo, quando leio esse livro, costumo ler em 1, 2 dias no máximo, porque é uma história gostosa de ler, é um romance gostoso de ler, então seus adolescentes vão ficar aí bem envolvidos, eu acredito que sim, né? Então, a minha dica para essa semana é que, ao invés de você fazer a tua leitura devocional com seus adolescentes, você incentive a eles lerem totalmente o livro de Esther, e eles podem também estar sublinhando aí os pontos que eles acharam mais importantes da história, né? Qual que eles mais chamou a atenção? Amã, Mardoqueu, né? A rainha Vasti, a desobediência dela, tal. Enfim, eles podem estar aí sublinhando o que eles acharam de mais importante. E você pode usar muito isso na sua sala de aula. Esse trimestre, eu estou fazendo muito para os adolescentes, eles mesmos contarem as histórias, porque são histórias bíblicas extremamente conhecidas. Então, é importante que eles mesmos se descubram. Se você for lá recontar a história, ler os tópicos, para eles talvez não acrescente muito, vai acrescentar, mas acrescente pouco. A partir do momento que eles tiverem que estudar e eles mesmos terem que falar a história lá, eu acredito que eles vão absorver muito mais. Então, a minha dica em toda lição eu estou dando essa dica, para que eles contem a história, falem da história, né, como um todo, em toda a lição. A minha dica para esse dia de aula, na outra eu dei para você pintar as cores, e quem escolhesse a cor verde ficava com o tópico 1, enfim. Dessa vez, a minha dica é que você, professor, quando seus alunos, seus adolescentes chegarem na sala de aula, você escreva o nome deles num papelzinho, como se fosse aí um sorteio, porque depois você vai fazer sorteio, como se você fosse fazer um amigo secreto. Mas, né, só escreve o nome de todos eles e deixa lá reservado dentro de um potinho e tal. Vai começar a aula, a minha dica é para o começo da sua aula, você já recebeu os seus adolescentes com uma musiquinha de fundo. A música que eu indico é Brilhar por Ti, tem um novo som que toca essa música, né? Então, colocar essa música aí de fundo musical para ir recebendo, abraçando eles calorosamente, enfim. Quando eles entrarem, se acomodarem na sala de aula, eles vão perceber que você decorou sua sala de aula. E a minha dica para decoração é que você coloque elementos de realeza. Talvez em cima da sua mesa, uma coroa. Você pode também fazer um painel para depois eles tirarem fotos, um tecido dourado, um tapete bem bonito, né? Colocar uma poltrona ali, uma cadeira diferente que você tenha que sirva para trono, enfim, fazer assim desse jeito um cantinho que depois eles possam fazer várias fotos, né, aí colocando a coroa na cabeça, uma capa daquelas, né, de rei, enfim, roupas reais. Seja criativo, vá aonde você, talvez você tenha acesso, na sua igreja tenha esses acervos que são usados para teatro, então você pode usufruir desses materiais. A minha dica então, que quando seus adolescentes chegarem, eles sejam recebidos numa sala de aula que tenha pelo menos um cantinho pensado na realeza, tá bom? E para começar a sua aula, você pode começar com a sugestão da lição, que vai falar sobre fazer algumas pesquisas de pessoas que foram
muito influentes, que influenciaram o mundo para o bem. A minha sugestão é que você, antes dos seus adolescentes chegar, você pode colocar num quadrinho, uma lousa, você pode escrever, você pode colocar pendurado na parede. Eu fiz esses dois papeizinhos aqui. Então você vai colocando, influenciaram para o bem. Eu já coloquei aqui Esther e Mardoqueu. E você pode estar adicionando essa lista aí várias pessoas que influenciaram para o bem. Moisés, né, usou a sua influência para o bem. Martinho Lutero, né, usou também. Então, vários outros você pode estar falando sobre eles. E daí você pode colocar, a minha dica nessa lição é que você fale sobre os dois lados, não só quem influenciou para o bem, mas também que foi uma influência para o mal. Aí aqui eu coloquei influência para o mal, Amã. Amã foi uma influência para o mal. Você pode deixar isso pendurado, né, na sua sala de aula, ou como você achar melhor, exposto. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu uso muito porta-retrato. Então eu imprimo algumas coisas, quando eu quero deixar um lembrete, alguma coisa assim, eu imprimo e coloco no porta-retrato em cima da mesa. Então eu acho bem legal usar, se você tem um porta-retrato, você pode estar imprimindo e colocando aí na sua mesa ou pendurando na parede também. E aí você finalizando, você deixa os seus adolescentes debater, você vai falar sobre pessoas que influenciaram para o mal, você pode falar sobre Hitler, você pode falar sobre tantas pessoas, mas deixa os seus adolescentes começar pensando, né, em que personagens eles lembram, que pessoal que influenciou para o bem, que pessoal que influenciou para o mal. Então, deixa eles pensar e eles comentar. Lembra os nomes que você colheu lá no início da sua aula, quando eles foram entrando? Maria entrou, você anotou o nome, você fez tudo quadradinhos para fazer um sorteio. Pois então, como você conversou com seus adolescentes para eles estudarem o livro de Esther durante a semana, a minha dica é que a contação dessa história seja por conta dos seus adolescentes. Então vai ser como se fosse uma dinâmica. Não sei se você já fez, mas eu já fiz bastante isso com os meus alunos, alunos antigos, né? Ultimamente eu não tenho feito muito, mas meus alunos mais antigos, de 5, 10 anos atrás, eu fazia muito. Começava a contar a história e aí sorteava outro nome, o outro continuava a história. Então, a minha dica é que você vai sorteando a história. Por exemplo, Maria, você sorteou o nome da Maria lá, da Maria Eduarda, vou colocar o nome dos meus adolescentes. Você sorteou o nome da Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda vai começar a história falando sobre quem era Esther, de onde ela veio. E aí, fale para os seus adolescentes contar de uma forma bem poética, contar como realmente foi a história. Esther era uma menina que antes de ser Esther era Radassa, né? O nome dela era Radassa. Os pais morreram, ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu e ela vai contando. Daí e conforme ela for contando, aí você sorteia o segundo nome. O segundo nome foi o nome do Pedro. O Pedro foi lá e aí ele continua e você dá o papelzinho para ele. Ele continua, digamos que o último nome, a última frase dela, e ela foi criada pelo primo Mardoqueu. E aí ele pega essa frase e daí ele tem que colocar essa frase na história dele, como início da história dele, e ele vai ter que falar como foi que ela foi parar no palácio, e ele vai falar da briga, então, entre o rei Assuero e a desobediência de Vasti, e como o rei Assuero ficou muito furioso, ficou um tanto constrangido, e aí ele vai estar falando. Aí você vai lá e sorteia outro nome. Aí a terceira pessoa finaliza com a frase que o Pedro falou, e aí você sorteou o nome de Cauê. Aí o Cauê vai lá e ele vai falar sobre por que o Amã começa a ter raiva, ódio aí de Mardoqueu. E aí ele vai contar como tudo funcionou, né? E vai contar a história aí bem detalhada. Caso eles se atropelem, você vai dando aquela ajudinha, mas não deixe nenhum detalhe.
A nossa lição, ela passa a história, ela fala da história assim de forma mais superficial, então você pode se aprofundar um pouquinho mais nos detalhes da história. Então você pode pedir para os seus adolescentes a levarem, anotarem, né, fazerem anotações e levar riquezas de detalhes para a sala de aula. E aí o Cauê que eu falei por último, então, o Cauê, ele vai ter sido sorteado, você sorteou outro nome, uma menina, Isabela. A Isabela foi lá e continuou a história do Cauê falando sobre o jejum de Esther e a sua ideia, como que ela teve a ideia de como ela poderia reverter aquela situação, né, criada por Amã. E aí, a última pessoa, no último sorteado, pode estar falando sobre o grande livramento do povo de Deus, né? Como tudo aconteceu. Então, a minha dica é que você faça com que todos participem. Às vezes, sobre a mesma parte da história, você pode dar para 2 adolescentes. Ou você pode sortear, se você tem bastante aluno, sortear de 2 em 2, 3 em 3, para eles ir fazendo essa contação de história. Se você quiser, você pode levar acervos, né? Para eles estarem, materiais para eles estarem usufruindo, usando capa, cetro, enfim, várias coisas, vários elementos que eles podem, na hora da contação de história, eles estarem usando. E aí, a minha dica é que você faça. Então, todos os tópicos vão estar um ligado no outro, porque eles vão estar falando sobre toda a história. E aí, para finalizar a contação de história, você, professor, faz a finalização, que é a aplicação, né, de toda a história para os nossos dias. Quem temos sido? As pessoas que influenciam para o bem ou as pessoas que influenciam para o mal? E aí deixe os seus adolescentes debaterem. Se você quiser abrir aí o debate para falar sobre quem está influenciando para o bem na nossa geração, quem tem a mídia, como tem colocado pessoas lá e como elas têm influenciado ou para o bem ou para o mal. E deixe os seus adolescentes debater. Agora você leve para a gente. Eu, como tenho influenciado minha geração? E uma coisa que a gente tem visto muito como igreja, e a gente tem vivido e presenciado muito isso, talvez sou eu, talvez é você, essa pessoa, que não tem influenciado nem para o bem e nem para o mal. É uma pessoa omissa. Então, é uma pessoa que, né, eu não influencio ninguém, nem para o bem nem para o mal. Talvez isso os seus adolescentes até falem. E aí eu sugiro aqui uma dinâmica. E a dinâmica que eu sugiro é a dinâmica da vela. Essa dinâmica, ela é bem simples, é bem fácil de fazer. Eu trouxe 2 velas aqui, né? Uma que não está tão acesa, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, e uma que está mais acesa ali, que tem, né, o pavio um pouco maior. Mas essa dinâmica da vela, ela é bem legal para você fazer, caso na sua sala de aula, muitas pessoas falam, eu não influencio nem para o bem nem para o mal, cada um segue a sua vida e ponto final. Aí você vai falar, para que nós fomos chamados por Cristo? Por que somos cristãos? O que temos feito na nossa geração? E aí os seus adolescentes vão estar comentando. Assim como essa vela que foi criada para iluminar, o nosso papel é iluminar. E aí uma dica que eu deixo, caso sua sala de aula, sua aula seja à noite, você pode apagar a luz, não de forma que fique totalmente escuro, né? Para eles verem a dinâmica bem legal. Se a sua aula é, por exemplo, no domingo de manhã, como a minha, você pode estar botando corta-luz, um blackout na janela e deixando mais escurinha a sua sala de aula. E aí você pode começar fazendo a sua aplicação. Quando você é sal e você é luz, você, como essa vela, tem o dever de fazer o papel que lhe foi designado, né, para o que você foi criado. Essa vela foi criada para iluminar, né? Ela tem essa luz. Só que quando você não está nem aí,
E tudo bem as coisas do mundo te envolverem, tudo bem você ser influenciado pelos outros, se você anda com o Joãozinho, que é uma bênção, que canta na igreja, adora Deus de verdade, você está lá, você até é crentinho, até você é um adoradorzinho. Mas quando você está com o Pedrinho ele nem é tão assim, ele é aquele que finge ser uma coisa, mas não é, cola na prova, não dá testemunho de cristão, ou o Pedrinho nem é cristão, nunca foi, e você até tenha vergonha de falar que você é cristão. Talvez você é um agente secreto de Cristo, 007, ninguém pode saber que você é cristão. Então, a sua luz está exatamente como aqui. Aqui é o mundo e está tentando te influenciar. E aí, quando você se deixa, acontece exatamente isso. Eu vou pegar essa que a chama está mais alta. E aí, quando o mundo envolve, acontece, nosso relacionamento com Cristo fica bloqueado e paramos de ter o oxigênio de Cristo. E automaticamente a nossa luz vai se apagando, se apagando, se apagando, até apagar. E aí você pode estar trabalhando, se você tiver como eu aqui, uma chama mais pequenininha, não importa que a tua chama não seja aquela chama enorme, mas você está iluminando. Para o seu papel, você está ali exercendo. Por mais que você seja uma simples chama pequenininha, o importante é não deixar que o mundo te envolva e te sufoque, cortando assim o teu relacionamento com Deus. E aí essa é a dinâmica para finalizar a aula. E aí você pode fazer um círculo ou eles mesmo com os olhos fechados. Eu sugiro que a sua oração seja em forma de música. E a música que eu sugiro é Brilhar por Ti. Você pode cantar só o refrão dela. Eu vou cantar um pedacinho para vocês. Que ela fala assim, ó. Senhor, eu quero brilhar por Ti, onde o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida outros possam Te enxergar. Faça com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E aí você finaliza orando para os seus adolescentes e os ajudando a ser boas influências. Uma boa influência anda com pessoas boas. Uma dica que você pode dar para eles é para andarem com pessoas que estejam mais próximas de Deus do que eles sentem, pessoas que estudem a palavra de Deus, pessoas que tenham uma vida de oração, pessoas que tenham hábitos de falar com o céu e estar ligado com o céu, pessoas que tenham uma vida íntegra. E evitem andar com pessoas com falha de caráter, pessoas mentirosas, pessoas que não têm dado bom testemunho. Assim, facilitará eles serem boas influências para essas pessoas que estão precisando ser influenciadas. Mas se ele se sente fraco, para que ele ande com pessoas melhores. Tem uma coach que ela estava falando esses dias que a gente é parecido, a gente tem hábitos parecidos com as 5 pessoas que a gente mais anda. Então, se eu andar com pessoas que estão na luz, eu vou ter hábitos parecidos com ela, eu vou ter desejo de andar mais perto de Deus. E andar mais perto de Deus é uma coisa que eu falo sempre. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me aproximo da luz de Cristo, eu vejo as falhas que estão em mim. E eu consigo aí, então, corrigir essas falhas. E consigo aí estar limpando as minhas vestes. Eu estou me aproximando de Deus, aqui tem uma manchinha, eu vou lá, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, da palavra, da oração, do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, eu consigo aí ter as vestes mais brancas. Só que eu só consigo ver isso se eu estou perto de Deus. Então você pode estar finalizando a sua aula assim,
E se você quiser apresentar essa dinâmica no templo, fique à vontade, porque é uma dinâmica bem legal e eu creio que vai fazer aí até os irmãos, né, que são mais velhos, pensar, as crianças que vão estar lá vendo a apresentação, vão estar ali vendo a tua explicação, professora, a explicação da tua classe, e pode também alcançar elas através da sua dinâmica. E aí finaliza cantando essa música que eu cantei para vocês. Eu desejo, querido professor, que a sua aula, que a sua vida com Deus, que a sua semana seja no mínimo maravilhosa. Que o Senhor te surpreenda essa semana e que se você não tem sido um bom influenciador, talvez aqui ou ali, não tem conseguido influenciar para o bem, talvez no teu trabalho, talvez que o Senhor te dê vitória e que você consiga ser um influenciador para o bem da tua geração, da minha geração e da geração dos nossos adolescentes. Que Deus te abençoe grandemente. Até uma próxima.